tava falando com a minha esposa esses dias, tava vendo um videozinho aí que roda, né? Daí os caras diziam assim, não, o Silvio Luiz ele era embaçado. Ele tava passando um jogo lá, se não me engano, era Palmeiras e São Paulo, e ele dizia, lá vem a pelota, dominou ali pro lado, de repente vai fazer o chute ali. Aí vê a imagem do torcedor comemorando, né? O torcedor comemorando, ele disse assim, ele parou de narrar o jogo e disse, ô minha senhora, um abraço pra senhora, mas parece que a arquibancada tá quebrada aí, né? Ela não tinha os dentes da frente. Era um figura mesmo. Ele era embaçado, disse, ô minha senhora, parece que a arquibancada tá meio quebrada, um abraço pra senhora. Daí ele já trouxe pro outro lado, assim, daí trouxe uma questão até de ética, né? Diz assim, a senhora não escovou o dente quando era pequeno, viu? A importância, criança, de você escovar o dente quando é pequeno e tal, não dá esse problema. Então ele deu uma tiradinha ali, mas já trouxe pra uma palavra ali, dizer, opa, tem que se cuidar. Mas eu achei engraçado que ele tava narrando o jogo pegando e vê a imagem do torcedor vibrando a torcida, ela deu um sorriso, ela não tinha os dentes na frente. Ô, minha senhora, parece que deu um problema na arquibancada aí. Mas o rádio, ele te dá memória, para você memorizar o nome do jogador com mais facilidade e rapidez. E daí você traz pra TV, né? Porque a TV também você tem que estar memorizando. Até as pessoas perguntam, porque agora que a minha esposa tá filmando, né? Mas anteriormente eu narrava, eu filmava, eu pegava a escalação e no intervalo pegava a escalação. E daí você pode até me perguntar, tá? Qual foi o número de jogos que você narrou em um dia só? Já narrei 6 jogos em um dia só. Terminou 1 até o 6º. Foi teu recorde esse? O recorde. 6 jogos narrados. Se você fazer um cálculo de 6 jogos, são 12 equipes. Cada equipe, no mínimo, 12 jogadores. Olha o tanto que dá. Imagine, você vai multiplicando. E fora o tempo de narração, né? Você faz o primeiro jogo, você está memorizando ali os atletas, de repente vem outro time com característica totalmente diferente, com nomes totalmente diferentes. E eu, graças a Deus, consegui ter essa expertise de decorar. Mas como é que você faz para decorar? Ou você olha para a chuteira do cara, ou você olha para o cabelo pintado, ou você olha para o calção que tem uma coisa diferente. É isso que você tem que fazer. A narração hoje do campo você tem que ter, porque as pessoas estão vendo. Se você falar o nome, já aconteceu, acontece muito. Às vezes você está falando o nome da pessoa, se citou o nome errado. Daí até eu explicar para os caras, não, mas eu fui pegar a escalação, o cara me passou esse nome, esse apelido. Aí eu não conheço você. Agora, quem eu já conheço no mundo do futebol amador, eu não preciso nem escalação. Porque no jogo passado, o Cidadino era Bahia contra a equipe do São Miguel. E número de jogadores lá eu já nem precisava do papel. Anotei para ter uma referência, mas aí que vem a dificuldade. No intervalo, daí vem as pessoas que você não tem conhecimento muito no futebol. Daí você tem que ter o papel. Daí você não fala o nome, fala o nome do time, pra não ficar feio. Daí é que nem um amigo meu, falecido, Tiano, não sei se você conheceu, que tinha o Tiano Som, que tinha uma empresa de som ali na Marechal Floriano. Ele nos deixou, né? Mas uma vez ele foi trabalhar na Rádio Princesa, ele era comentarista. E aí faltou o narrador na época, era lá no Amador. Daí o Damasceno disse assim, ô Tiano, você vai ter que narrar, não tem outro. Eles estavam fazendo 2 pontes, né? Uma no Amador e a outra no outro campo para fazer que era jogo decisivo. E aí deixaram lá o equipamento para ele. Daí você narra. Quando a bola estiver no ataque, no meio, quando der uma brecha lá, você narra. Fechou, vai lá. E de repente me entra o Tiano lá narrando. O 5 tocou pro 8, o 8 vai tocar pro 7, o 7 vai tocar pro 8. Gol do 10! Porque daí não tinha o expertise e o nome, né? Hoje, se dizer número primeiro, se dizer o nome do cara, você não disse meu nome? Os caras hoje querem nome, né? Não querem nem o número. Eles querem mais é o nome. Então, você tem que já conseguir decorar ali, ver quem é o cara, passar o olho no número e olhar o nome. Você falar o nome, né? São Paulo tocou ali pro Silvano, que tá no Vantuíri, que vai voltando agora. Jogadores que são parecidos fisicamente também, não sei se tu vai recordar, uma vez que o Amaralzinho não fazia gol, ele era muito parecido com o Paulo Isidoro. Daí ele fez um gol, o Silvio Luiz narrou, Paulo Isidoro, dele, o único gol que eu fiz no cara narrou, ela não narrou meu nome. Narrou o nome errado? Não, pode, acontece. Então fiz a minha parecida. Ele pediu pro Silvio regravar daí o áudio. Daí regravou. Porque hoje, na TV, nós estamos fazendo um futebol menor, né? Estamos ali com o celular, com a câmera, estamos no campo de jogo, a gente está fazendo ali porque é tempo real YouTube. Por mais que chegue atrasado lá no software, se você for assistir ali no campo, vai ter atraso. Já a TV não. A TV tem muitos que estão olhando no monitor para
ter esse atraso do delay que a gente fala. Então, muitas televisões fazem isso, levam. Por que eu falo isso? Porque quando tinha aqui o Inter de Lages, o pessoal do Premier vinha fazer jogo, aí o cara não olhava, ele tinha olhando no campo para ter uma noção, mas ele olhava no monitor. Então ele olhava no monitor para onde estava a bola, porque o monitor estava dando o tempo real das pessoas. Porque se ele narrasse no campo, ia dar mais adiantado. As pessoas, a narração ia estar adiantada. Então hoje na TV é isso. Por que voltou, a gente fala, se você for ver o Campeonato Catarinense que passou agora sábado, o narrador estava lá em Floripa, o jogo era Brusque e Chapecoense, lá em Brusque. Os repórteres estavam lá, mas o cara narrou do estúdio lá de Florianópolis. Então trouxe mais essa comodidade, né, podemos dizer assim. Ficou mais fácil. Já no rádio. No rádio antigamente você fazia o chamado tubão. Nós cansávamos de fazer lá na Rádio Clube o Campeonato Gaúcho. Então a gente não tem catarinense nem nada, vamos fazer o Campeonato Gaúcho, acompanhar a dupla Grenal, ou o Inter ou o Grêmio. Hoje jogou e tal, de repente se encontra semifinal, final. Já fomos lá no Beira-Rio, já fomos na Arena, antes era o Olímpico, ou seja, a gente já teve lá presente. Mas como os custos eram mais altos, era mais fácil você ficar no estúdio. E ele tinha uma expertise que eu usava quando era repórter. Aí muitas pessoas dizem, mas como é que voltou tão rápido lá? Como é que tava lá? Tava cheio. Você colocava um fundo de torcida, gostava um fundo, e daí o narrador ali, que era o José narrando, e eu de repórter. Daí a bola foi pra fora e tal, e eu disse, não, bem, realmente a bola foi pra fora e tal. Aí termina o jogo, vamos às entrevistas. Daí eu colocava um rádio na Rádio Guaíba, um rádio ali, e ficava escutando no fone. Tipo, eu colocava o fone aqui, e não tirava virava daí, e daí tava com o microfone aqui. Vamos dizer assim, agora Paulo Nunes está falando aqui, e aí? E eu ouvindo o repórter, a pergunta do repórter. Paulo Nunes, o que você achou do jogo? E eu perguntando, e aí Paulo Nunes, o que você achou do jogo? E colocava aqui no som, que saía um som normal, de torcida, de quem tava no rádio não imaginava. E assim, eu colocava o fone aqui, são bastidores que as pessoas nem sabiam, né? Então eu descobri um pouco. Nós ali no estúdio da Rádio Clube, no ar-condicionado, e aí fulano, falando do jogo. Aí ele falava do jogo, quando eu notava que ele ia terminar de falar, tá aí a palavra do jogador tal. Aí terminava e voltava. Então, era essa a expertise que dava pro rádio, que era só rádio. Hoje é TV. Hoje o rádio é vivo, ainda muito importante, mas os caras começaram a implantar Facebook, transmissão com rádio, YouTube, transmitindo rádio e YouTube também. Então a ferramenta, a plataforma digital, ela vem agregar. O rádio nunca vai se acabar. No rádio ele te dá a expertise para você memorizar as situações. Então foi dessas situações que a gente aprendeu a vivenciar aí a questão também no meio do rádio e no meio da televisão, né? Como repórter por 10 anos aí, nos ensinou. Hoje consigo fazer boa parte aí sozinho, essa parte de pegar a escalação, narrar o jogo, às vezes meio que comentar e vivenciar aí a parte esportiva do nosso esporte menor. É corrido, mas é divertido. É divertido. É bom, né? É bom, isso aí faz parte, até porque as próprias pessoas, né? Agora vai começar o Jocol, final de semana que vem lá em Lages, os clubes já estão me chamando. Vai transmitir o nosso jogo, Aí até teve um rapaz que queria fechar um pacote comigo, né? Ele disse, qual o valor para transmitir todos os meus jogos? Daí eu disse pra ele, rapaz do céu, assim, uma que eu tenho patrocínio com a prefeitura, eu não vou cobrar as transmissões de Jocol. Lá a prefeitura tá pagando a transmissão de Jocol, não fica até antiético eu cobrar, né? Eu transmito aquele que a gente vai conseguir, ou eu não transmito o outro, ele me pagando, porque fica antiético, né? E aí eu falei pra ele, rapaz, só tem duas situações. A primeira, eu gosto de jogar um futebolzinho no final de semana. E aí eu tô inscrito no Jocol na Série C. E por consequência, eu tô na mesma chave que vocês. Aí sim, por exemplo, nosso jogo lá é sábado, aí eu transmito no domingo. Aí tem o Amador, que eu tô inscrito no Gralha também. Aí tem que revezar Amador e Jocol e arrumar um horário para transmitir, que a gente gosta de transmitir, né? Então, porque a transmissão em si, o canal do YouTube, eu não vivo dali. Hoje eu sou técnico em segurança do trabalho. Eu trabalho no SESI, né? Trabalhando no SESI como técnico de segurança do trabalho, e final de semana e dia de semana, quando dá no Contaturno, daí eu tô no canal do YouTube. Mas a renda principal minha hoje é como técnico de segurança do trabalho, mas isso é bom, ajuda, né? Um extra, né? Até porque final de semana, geralmente, quando faz jogo no sábado, faz jogo no domingo, jogo na sexta-noite, a gente tá diretaço, né? Não se cansa, né? Até minha esposa agora tá junto, família junto, às vezes tá meu menino junto lá e tal.
Eu sempre, quando tô transmitindo, eu falo, senta o dedo no like, fortalece a massa. Daí ele tá do lado, daí ele já fica do meu lado e quer falar. Daí eu digo, senta o dedo no like, coloca o microfone pra ele e diz, fortalece a massa. Uma coisa que eu ia te perguntar, teu filho gosta de jogar futebol? Você vai incentivar ele a jogar futebol? Gosta. É assim, hoje, até semana passada, ele disse que ia ser goleiro. Aí ele ganhou a camisa de goleiro. Aí vestiu a camisa de goleiro, daí falou, pai, agora falta a luva. Aí vai lá o pai, comendo uma luva, e a luva chegou. Aí tá aí a luva. Aí eu tava lá fantasiado de goleiro. Fantasiado, digo assim, né? Vestido de goleiro. Tá, beleza. Ele tem 9 anos. Fez agora semana passada. Aí tava lá, quarta-feira ele fez, dia 11. Aí tava lá de goleiro, foi na escolinha. E meu pai tem uma escolinha lá no Santa Mônica, na Cidade Alta. Aí ele foi na escolinha, disse que levou 3 gols, meu pai falando, levou 3 gols, abandonou. Não disse que vai ser zagueiro, não vai ser mais goleiro, vai ser zagueiro. E agora, como tá na partir dos 9 anos, aí ele até me cobra, né? Ó, pai, vai me levar sapo na escolinha. Daí quando eu não consigo, daí ou deixo lá no campo, depois o pai leva ele em casa. Então ele tá mais incentivando a parte esportiva, tá gostando. E disse que vai ser zagueiro igual eu, né? Agora não sei como é que vai ser, né? A referência, né? Referência. O pai zagueiro. Então disse que vai ser zagueiro. Esse primeiro é ser goleiro. Mas tá lá a luva. E quando agora eu vou jogar nos jogos, eu sempre levo ele, sabe? Vai junto e tal, vai lá, brinca, mas sempre tá a parte esportiva, né? Agora, se vai ser, a gente nunca sabe, né? A gente torce que sempre vá pro caminho do bem, né? Como pai, né? A gente torce que vá sempre pro caminho do bem, a gente ensina as coisas boas da vida. Então a gente sempre tá a par aí pra ajudar o garoto. A minha menina, ela tem 22 anos, ela jogou no sub-15 ou 16, se não me engano, das Leoas. Aí que gostaria, né, de que ficasse mais um bom tempo, mas daí abandonou, foi estudar e tal, mas jogou futsal, ela era mais ligada no futsal, até que disputou o campeonato micro-regional lá agora eu não me recordo onde que foi, até fui lá assistir, e a gente saiu daqui de Lages, eu e minha esposa, e fomos lá assistir ela, e daí ela não quis mais, abandonou a parte esportiva, hoje está estudando para professor de educação física. Então a família é sempre ligada na parte do esporte, desde o meu pai, quando tinha um time de futebol, era jogador de várzea lá, montou um time, hoje ele cuida do campo lá da Cidade Alta, fez time, tem escolinha, sempre ligado na parte esportiva, e principal no esporte do futebol, ou seja, a parte do campo ou do futsal. Monteiro, gostaria que você contasse para nós qual é o seu time do coração, o time que você torce. Hoje eu sou colorado. Mas hoje sou colorado porque eu voltei a tempo quando o meu avô ele era colorado. Até meu nome é oriundo de um jogador do Grêmio. Lembra? Vantuir, em 1981, zagueiro do Grêmio. E meu avô colorado colocou o nome de Vantuir, que era zagueiro do Grêmio. Jogou no Grêmio, depois, se não me engano, jogou na seleção brasileira e tal. E naquela época, em 1991, era gremista lá, o jogador Vantuir, zagueiro. E aí ele colocou o meu nome, mas ele torcia pro Colorado. Me deu uniforme do Colorado e tal. Mas num decorrer da jornada, eu virei corintiano. Virei corintiano. Até tem um quadro lá em casa, que a minha esposa borda ponto cruz, né, que a gente fala, do Corinthians, com meu nome, Vantuir. Tenho camisa da Coringão Lages, que eu ganhei do Martinez, que era o incentivador do Corinthians, veio de São Paulo, montou a Coringão Lages. Foram essas duas equipes. Aí você tem que falar assim, mas qual dos dois? Hoje, originalmente, eu torço para todos os times que eu faço esporte. Se você tem uma ideia, eu como colorado, acho que fui mais no jogo do Flamengo, pessoalmente, do que do Colorado. Meu cunhado é flamenguista, aí mora em Caxias do Sul. O Flamengo vai jogar contra o Inter em Porto Alegre. Vamos? Vamos. Aí você acha que eu fico na torcida do Inter? Não, eu fico lá no Flamengo com ele. Então, né, por mais que gera... Agora, por último, o Inter tem perdido, mas anteriormente, uns anos atrás, ia lá o Inter surrava o Flamengo lá no Beira-Rio. E eu tava na torcida do Flamengo. Eu em Caxias ali assisti Inter e tal time. Vamos lá, vamos assistir. Então, sempre tava na torcida. O último jogo foi Flamengo e Juventude. Eu fui assistir ali em Caxias do Sul, fiquei na torcida do Flamengo. Ou seja, narrei um jogo do Corinthians, tive oportunidade. O último jogo no Olímpico. Não me lembro, não me recordo o ano agora. Mas o último jogo, você pode recordar aí, é o último ano que teve jogos no Olímpico. Tava lá, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Corinthians.
Aí saiu eu e o Rodrigo Silvério. Eu narrei o Rodrigo Silvério, saímos junto com a Coringão Lages, de van. E ele, palmeirense, dentro da Tupi do Coringão Lages. Passamos ali em São Leopoldo, eu disse pro Martinez, ô Martinez, tem um palmeirense aí conosco. Mas pensa, né? Daí foram tirando ele daqui lá, né? Foram fazendo chacota, brincando e tal, palmeirense e tal. Mas foi bem legal, bem sadio, sabe? Então tive a oportunidade de narrar o Corinthians e narrar o jogo do Inter, lá no Beira-Rio também. E me ficou muito feliz, né? Poder, os dois times que eu hoje tenho camisa do Corinthians lá em casa, tenho camisa do Internacional e tive o prazer, a oportunidade de presencialmente narrar os dois times que sejam do coração possesso. Então os dois times, o Inter e o Corinthians, os meus dois times do coração. Como tu comentou ali, você sendo profissional, você não pode ter um clube, né? Você tem que ser parcial, né? Ser neutro. Bem neutro. Você vê os comentaristas da Globo ali como são, né? Ali não funciona assim, né? Não, ali os caras já dão uma puxada, né? Hoje, claro, a gente vai narrar, eu fui narrar, vamos dizer assim, Inter e São José, lá em Pelotas, fazer um jogo lá. E eu torcendo pro Inter, claro que o gol do Inter era mais forte. Vamos dizer, a Rádio Gaúcha. Tem um narrador que narra só o jogo do Inter. Tem narrador que narra só o jogo do Grêmio, porque a entonação é diferente. Aí quando é Grenal, daí o cara dá uma segurada. Vai narrar Grenal, daí mais a gente vê o tom que vai ser para um time. No Rádio Guaíba também, a mesma coisa, já era diferenciado. Por exemplo, setorista de times. No Santa Catarina, geralmente o cara mora em Floripa, já nem olha de lá. Vai cobrir o Avaí, vai fazer a cobertura do Figueirense. Aqui em Lages. Eu era setorista do Inter de Lages. Então, quando ia jogar fora, eu torcia pro Inter de Lages. Vibrava com o Inter de Lages. Diferente dos times considerados grandes da Série A, né? Por exemplo, tem narrador que narra só, vamos dizer assim, hoje, quem narra o narrador principal por ser o Galvão, ele é do Rio de Janeiro. Ele só narrava os jogos que eram do Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo e tal. Claro que hoje ele narra os de São Paulo, porque os que narravam os de São Paulo saiu, que tá na Record hoje. Então, houve aquela diferença, né? Você mora em São Paulo, você narra os jogos de São Paulo. Você mora no Rio, você narra os jogos do Rio. Mas como tem diversidade, né? E hoje ajuda muito o equipamento, então você vai narrar tantos jogos, você vai fazer tantas coisas e o cara sempre tem o time do coração, né? Com a volta do Inter de Lages jogando a Série C esse ano, tu vai fazer alguma cobertura do Inter? A princípio, assim, informar, né? Que tá tendo, porque hoje tem muitos direitos autorais, né? Hoje, vamos dizer que a federação, ela limita muito, né? Então, são TVs da federação. Não deixa você fazer transmissão, tem que ser o canal oficial da federação, porque hoje a federação, ela te dá um gap a mais aí pro time, né? Vamos dizer, quando o Inter tava. Não tem mais o Premier, mas a federação vai transmitir os jogos com os canais, daí fez um pacote lá com o canal do YouTube que fez todos os jogos, e só eles poderiam fazer. A RBS quer, mas ele tem direito a 30 segundos do gol, 3 minutos do jogo inteiro. Então, daí sim, mas tem que citar que é da TV, da FSC. Então, hoje a FSC, a Federação Catarinense, ele tem o canal no YouTube. Aí eu não sei, né? Se liberar, claro que a gente faz. Se liberar, mas é difícil. É difícil você fazer transmissão do profissional, até do futsal hoje. Tem futsal aí da Liga Catarinense, tem futsal do Campeonato Catarinense mesmo, da própria Federação Catarinense, que às vezes você tem que ter liberação, né? Para poder fazer os jogos semi-profissionais, posso dizer assim, no futsal, né? Que não é considerado profissional. Mas no campo não. No campo tem que ter toda uma liberação, até para mim fazer o Campeonato Catarinense do Sub-20, de que forma que funcionava. O Fábio André, que pediu e fez com que eu fizesse esses jogos, ele antes do jogo, ele tinha que mandar para o clube todos os jogadores autorizando direito de imagem para transmitir o jogo, e os do Inter também. Então eu fazia, claro que não fazia pela mídia do Inter, fazia pela minha, porque precisava, mas eles assinavam